Seção I. A época antediluviana. Capítulo 2. As filhas de Caim. Macho e fêmea ele os criou. Deus os abençoou e disse-lhes: sejam fecundos e aumentem em número, encher a terra e subjugá-la. Domine os peixes e o mar, e os pássaros do ar, e sobre todas as criaturas vivas que se movem no solo. Gênesis 1, 27, 28. Depois que Deus criou Adão e Eva, geralmente se espera um mundo pastoral com um clima maravilhoso e coexistência pacífica, apesar do incidente de Caim, e talvez tenha sido esse o caso no início. Mas na época de Noé, as escrituras registram que o mundo caiu em um estado de caos violento. Então, como isso aconteceu em apenas 10 gerações? A resposta está encoberta por uma pré-história mal interpretada. Devemos aprender sobre as pouco conhecidas irmandades pré-históricas da cobra, as sociedades secretas mais antigas do mundo, todas secretamente dedicadas à dominação mundial e à escravidão da humanidade. 2. Os vários encantamentos das sociedades estão todos ligados à serpente no Éden, à árvore da vida, à árvore do conhecimento do bem e do mal, aos heróis e à história mal compreendida do Gênesis. Começamos com Jósefo, pois ele tem algumas respostas às perguntas sobre os descendentes de Adão. Jósefo registrou que os filhos de Sete continuaram sua reverência a Deus como o Senhor do Universo por 7 gerações. 3. Caim foi o primeiro nascido de Adão, enquanto Abel, que Caim assassinou, foi o segundo nascido. Portanto, podemos concluir que as sementes do dilúvio foram bem plantadas na primeira geração após Adão. 7. Então, era o terceiro filho nascido de Adão e Eva. De acordo com Jósefo, Adão e Eva geraram 33 filhos e 23 filhas. 4. Embora a Bíblia apenas registre que Adão e Eva tiveram outros filhos e filhas. 5. No entanto, durante essas primeiras 7 gerações, o passar do tempo lentamente corroeu a retidão de toda a humanidade, pervertendo todos, exceto Noé, na 10ª geração. Mesmo os descendentes de Sete começaram após 7 gerações a desonrar a Deus, por não atribuir a Deus todas as coisas, embora Deus tivesse designado todas as coisas. A posteridade de Sete tornou-se cada vez mais parecida com as pessoas ao seu redor, que não demonstravam nenhuma preocupação em administrar a justiça ou respeito para com seus semelhantes ou para com Deus. O povo da geração de Noé exibiu seus feitos com um duplo grau de maldade, pelo que declararam que Deus era seu adversário. 6. Durante este período, um ato vil de rebelião ocorreu. Os filhos de Deus começaram a procriar com as filhas dos homens, produzindo como posteridade os heróis de outrora. Mas quem eram esses filhos de Deus e por que as filhas dos homens copulariam com os filhos de Deus para produzir uma nova raça de humanoides? Alguns dizem que os filhos de Deus eram os descendentes de Sete e as filhas dos homens eram a posteridade de Caim e que a progenie de Sete procriou com as filhas de Caim para produzir esses famosos heróis da antiguidade. Do ponto de vista cristão convencional, isso faz todo o sentido, fim da história. Mas não foi esse o caso. Os filhos de Deus não eram filhos de Sete. Além disso, humanos acasalando com humanos não poderiam ter produzido uma nova raça de humanoides fisicamente superior desse tipo de magnitude, a menos que o termo gigante seja exagerado. A teologia geralmente aceita conclui que as filhas dos homens eram descendentes de Caim, nascidas depois que Caim foi banido de Adão e Eva. De acordo com essa linha de pensamento, Caim escolheu uma esposa de uma das muitas filhas de Adão, embora esse casamento registrado em Gênesis não afirme especificamente que a mulher era da posteridade de Adão. 7.
A conclusão padrão é que, como não havia nenhum outro tipo de humanoide na Terra naquela época, a fêmea deve ter vindo dos lombos de Adão. Caim, portanto, se tornou o progenitor do primeiro ramo da família da árvore de Adão, enquanto Sete, que nasceu mais tarde, se tornou o segundo ramo de Adão. Foi da posteridade de Caim, segundo essa linha de pensamento, que a violência e o mal imprimiram pela primeira vez o mundo antediluviano, embora a Bíblia não registre isso como tal. Esta teoria só pode ser apoiada biblicamente por meio do relato de Gênesis de Caim assassinando Abel e depois extrapolado acusando Caim de mais degeneração em mal e corrupção. Da mesma forma, o Novo Testamento apenas afirma que Caim pertencia a Satanás por assassinar Abel. 8. E esse mal foi o caminho de Caim. 9. Gênesis não registrou claramente essa transferência do mal transgeracional para as gerações da posteridade de Caim. Estranhamente, registrou apenas a primeira progenie de Caim e suas realizações. O que Gênesis registra e o que não registra é intrigante, simplesmente porque se Caim e sua descendência foram de fato totalmente corrompidos, porque as Escrituras teriam registrado diligentemente para todo o tempo suas realizações. Porque as Escrituras não se concentraram apenas nas realizações justas da descendência de Sete. Além disso, porque as Escrituras não teriam registrado diligentemente as façanhas iníquas da posteridade de Caim como uma questão de registro teológico e histórico para todas as gerações contemplarem. Não encontramos as respostas para essas perguntas intrigantes no texto bíblico. As transgressões biblicamente não documentadas dos descendentes de Caim são então resumidamente esboçadas na teologia cristã padrão como a fonte do mal e da violência. E assim eles são vistos como parceiros voluntários, que ajudaram a gerar a raça de gigantes Nefilim, por meio da cópula das filhas degeneradas de Caim com os filhos iluminados de Sete. Mas, uma vez que Gênesis também não cita isso explicitamente, essa conclusão nada mais é do que conjectura, a menos que outras fontes possam substanciá-la. Na verdade, existem outras fontes que podemos consultar para estabelecer que os descendentes de Caim eram um ramo corrupto e vil da posteridade de Adão, que eram participantes voluntários na violação das sagradas leis da criação. Também podemos descobrir quem eram os filhos de Deus. Comecemos resumindo o relato de Gênesis sobre a posteridade de Caim. Caim teve um filho, Enoque, e Caim deu o nome dele à cidade que construiu. Enoque gerou Irate, que gerou Meujael, que gerou Matusalém, que era o pai de Lameque. Lameque se casou com duas mulheres, Ada e Zilá, e por isso foi declarado primeiro polígamo, uma violação da lei que os Nefilim mais tarde valorizariam como a pedra angular de sua cultura rebelde. Ada deu à luz Jabal, o primeiro nômade que criava gado. Ada também deu à luz outro filho, Jubal, o primeiro a criar a arte da música. A segunda esposa, Zilá, deu à luz um filho, Tubal-Caim, a quem se atribuiu o inventor da arte de ferreiro. Zila também deu à luz uma filha chamada Naama, mas o Gênesis não credencia Naama com a invenção de nada. O relato da progenie de Caim termina com Lameque, afirmando que ele matou um homem por tê-lo ferido. Caim foi sentenciado a sofrer 7 vezes, então ele seria julgado por sofrer 77 vezes 10. Embora este relato forneça algumas transgressões, como a poligamia de Lameque e a morte de um homem por Lameque, agravada pelo pecado de assassinato pelo ancestral de Lameque, Caim não estabelece o fundamento necessário para o nível de violência e corrupção compilado pela 10ª geração, especialmente quando se considera os filhos e filhas de Lameque formam a 6ª geração.
E, como já observei, a erosão da retidão ocorreu durante as primeiras 7 gerações, quando se apoderou da posteridade de Sete, corrompendo o ramo justo quase completamente na 10ª geração. Portanto, algo mais deve ter acontecido na linhagem de Caim para corromper sua posteridade, além de cruzar os ramos genealógicos de Caim e Sete, ou outra fonte externa deve ter atuado como a fonte dessa corrupção. Caim foi pensado para ter viajado por muitos países com sua esposa, finalmente estabelecendo uma cidade que chamou de Nod, onde ele e sua esposa se estabeleceram e tiveram filhos. Louis Ginsberg, autor de Legends of the Bible, observa que Caim construiu monumentos para imortalizar seu nome, bem como 60 cidades, todas com paredes, 11. Sugerido assim fortalezas militares. Jósefo afirma que Caim não aceitou o julgamento ou punição de Deus por assassinar Abel. Caim não se arrependeu, ao contrário, aumentou suas transgressões e maldades, adquirindo tudo para seu próprio prazer, embora isso o obrigasse a ser injurioso com seus vizinhos. Caim enriqueceu saqueando seus vizinhos com violência e roubando-lhes tudo o que podia pilhar. Caim ainda exortou seus seguidores a fazerem o mesmo. Ele se tornou um grande líder de homens, levando-os à iniquidade. 12. Quem eram essas hordas de saqueadores lideradas por Caim? De onde eles vieram? Jósefo escreveu que Caim introduziu pesos e medidas no mundo, onde antes da introdução deste sistema, a humanidade vivia inocente e generosamente. Caim conduziu os humanos da inocência para a astúcia astuta, onde todas as coisas eram pesadas e medidas. Ele estabeleceu limites para todas as terras e estabeleceu muitas cidades com paredes fortificadas, nomeando um Enoque em homenagem a seu filho mais velho. 13. Ginsberg sugere que Caim pecou para garantir seu próprio prazer, embora tenha ferido gravemente seus vizinhos. Provavelmente Caim foi um dos proponentes da violência e da guerra no mundo antediluviano. Josephus e Ginsberg rotulam Caim como o pai do mal, da violência e da corrupção. Esses relatos divergem significativamente do relato de Gênesis, onde Caim não foi abertamente acusado de corromper o mundo antediluviano. Estava implícito de forma tão sutil que alguém pode querer olhar mais de perto para Caim por impropriedade. Com Caim plantando esses tipos de sementes apenas na 2ª geração, não é difícil conceber todo o mundo antediluviano, exceto a linhagem de Sete, sendo totalmente corrompido pela 6ª geração, com a posteridade de Sete sendo completamente corrompida pelos descendentes de Caim da 7ª à 10ª gerações, e após o incidente com os Nepilim. Com a chegada de Lameque, no entanto, a vida antediluviana tornou-se interessante. Jósefo registrou, assim como o autor de Gênesis registrou, que Lameque se tornou o primeiro polígamo registrado, casando-se com Zila e Ada. Ao todo, eles procriaram 77 filhos. 14. Desses 77 filhos, 3 eram notáveis pelos padrões de Jósefo. Jubal, filho de Ada, especializou-se em música, inventando instrumentos musicais. Tubal-Caim, filho de Zila, superou todos os outros homens em força e se destacou nas artes marciais, prenunciando as características dos Nepilim. Jósefo observou que Tubal-Caim obtinha os prazeres do corpo por meio de seus atributos naturais, novamente prenunciando outra característica dos Nefilins. Sem dúvida, Tubal-Caim também herdou e embelezou todos os pecados e corrupção de seu antepassado Caim, como testemunhado por seu nome. Jósefo, então, acredita a Tubal-Caim a invenção da arte de fabricar latão. 15. Dicionário Bíblico de Nelson define Caim como significando um metalúrgico, atribuindo assim Tubal a seu primeiro nome, e Caim denotando sua especialidade, assim como seu antepassado deve ter sido alguma forma de metalúrgico ou ferreiro.
A terceira progenie distinta era filha de Zila, Naama, que significa agradável. 16. Jósefo não atribui nada de especial a Naama, mas, novamente, para ser notado na Bíblia, a pessoa deve ser digna do bem ou do mal. Jósefo passou a atacar profundamente o caráter da posteridade de Caim. Mesmo enquanto Adão ainda estava vivo, aconteceu que a posteridade de Caim tornou-se extremamente iníqua, todos morrendo com sucesso, um após o outro, mais iníquos do que os anteriores. Eles eram intoleráveis na guerra e veementes nos roubos. E se alguém demorou a matar pessoas, ainda assim foi ousado em seu comportamento imoral, em agir injustamente e em causar danos para ganhar. 17. Eles eram, de fato, filhos e filhas de seu pai. Evidências corroboradas de fontes não bíblicas mais do que preenchem as lacunas deixadas por Gênesis. Jósefo descreveu a posteridade de Caim como desprezível até os ossos. O ramo vil que degenerou em mais iniquidade a cada geração que passava. Na sexta geração, a posteridade rebelde de Caim era uma fossa humana, procurando gerar um grande mal no mundo antediluviano. E, claro, eles conseguiram. Mas antes de continuarmos com isso, é hora de entrar na fraternidade da maçonaria e suas lendas no mistério. O manuscrito do Wieland da lenda da arte lista os 7 ciências liberais. Grammar para ensinar a humanidade a falar e escrever verdadeiramente. Retorique para ensinar a humanidade a falar em termos sutis. Dialectique para ensinar a humanidade a discernir entre a verdade e a falsidade. Aritmética para ensinar a humanidade a computar todos os tipos de números. Geometria para ensinar a humanidade a medir a terra e todas as coisas. Esta é a ciência da maçonaria. Musique para ensinar o canto da humanidade e a linguagem dos instrumentos musicais. E, finalmente, astronomia para ensinar a humanidade o curso dos planetas e estrelas. 18. O estado original da retórica era a arte da persuasão, enquanto a gramática era a moldagem e a educação dos homens por meio da leitura. 19. Observe como várias dessas ciências foram inexplicavelmente creditadas aos filhos de Lameque em Gênesis e Jósefo. A teoria hutchinsoniana da obra do irmão William Hutchinson Espírito de Maçonaria oferece este comentário. A Adão, enquanto ainda estava em um estado de inocência, esse conhecimento foi transmitido, bem como o de toda a ciência e aprendizado que existiu nas primeiras idades do mundo. Quando nosso primeiro pai caiu, embora tenha perdido a inocência, ele ainda retém a memória de tudo que lhe foi ensinado enquanto estava no jardim do Éden. Essa mesma retenção foi, de fato, uma parte da punição incorrida por sua desobediência. No entanto, permitiu-lhe comunicar aos seus filhos as ciências que havia compreendido no Éden e o conhecimento que havia adquirido da natureza e do Deus da natureza. 20. A história da maçonaria também cita a lenda de Anderson no livro do Dr. Anderson, The Book of Constitutions, 21. E a teoria Oliverian pelo Rev. Dr. Oliver em seu livro Antiquities of Freemasonry, 22. Apoiando a teoria de que as 7 ciências foram ensinadas a Adão por Deus enquanto ele ainda morava no Éden. São essas inexplicáveis 7 ciências que inexplicavelmente tecem seu caminho através do Gênesis e de numerosas lendas, religiões e culturas politeístas. Reconhecer o impacto das 7 ciências é crucial para o contexto e é um pano de fundo crítico para a compreensão da época antediluviana, pois essas ciências geraram secretas irmandades de cobras em todas as culturas antediluvianas. Devemos, portanto, seguir a história mística das 7 ciências ao longo deste livro e suas relações inexplicáveis com a história antediluviana para apreciar completamente o que aconteceu. Então, quais eram essas ciências obscuras que foram ignoradas pela ortodoxia cristã?
As ciências concedidas a Adão eram de valor inimaginável, pois continham os segredos do universo. A humanidade foi legada ao conhecimento para controlar o universo em que viveu, desde que dominasse a sabedoria fornecida a ela e não usasse este dom divino para o mal. Este conhecimento extraordinário e avançado possuído tanto pelos antediluvianos quanto pelos primeiros habitantes de Babel foi sutilmente expresso em Gênesis 1 e 28 e 11. 6 Nestas palavras de Deus: enche a terra e subjuga-a neste. Se como só pessoas, falando a mesma língua que eles começaram a fazer isso, então nada do que planejam fazer será impossível para eles. Consequentemente, Adão foi um praticante ativo da arte enquanto estava no Éden e também depois. 23. Infelizmente, porém, tanto Eva quanto Adão comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. 24. Eles foram instantaneamente corrompidos pelo conhecimento do mal e consequentemente expulsos do Éden por Deus. Incidentalmente, uma doutrina essencial para a discussão deste livro sobre o cisma entre o monoteísmo e o politeísmo. As lendas maçônicas registram que Adão não perdeu o controle da memória das 7 ciências e continuou a praticá-las de maneira limitada após ser banido do Éden, mas continuou a praticar de maneira justa. A obscura importância dessas ciências ditou que elas não deveriam ser perdidas. Eles precisavam ser preservados entre os descendentes de Adão, desde que os descendentes de Adão aplicassem esse conhecimento divino para o bem. Na verdade, foi exatamente isso que Adão fez. Adão comunicou esse conhecimento a 2 de seus filhos, Caim e Sete. 25. Adão passou as ciências sagradas para 2 ramos muito diferentes. Sete, cujos descendentes permaneceram justos até a 7ª geração, e Caim, cujos descendentes eram vios e traiçoeiros desde o momento em que Deus condenou Caim ao ostracismo. As ciências sagradas foram preservadas e utilizadas de 2 maneiras muito diferentes pelos 2 ramos muito diferentes dos descendentes de Adão. Sete e seus descendentes se concentraram na 7ª ciência, a astronomia. 26. Isso não deveria ser surpreendente, pois os setianos eram agrários até a época do dilúvio. Mesmo depois, Noé e seus 3 filhos ainda eram considerados pessoas da terra. 27. A aplicação da astronomia teria ajudado enormemente na compreensão e apreciação dos movimentos dos corpos celestes conforme eles se aplicavam às estações, tanto para o plantio quanto para a colheita. Jósefo rotulou a 7ª ciência sagrada, promovida pelos setianos, como uma espécie de sabedoria peculiar, que se preocupava com os corpos celestes e sua ordem. 28. Sete era proficiente com as outras 6 ciências também, preservando e cultivando-as em retidão para com sua progenie, que continuava a praticar o ofício. 29. A genealogia setiana registrada em Gênesis foi um testemunho de sua retidão e de sua pureza racial adâmica. 30. Do qual a raça humana foi semeada novamente com seus descendentes após o dilúvio, através de Noé. Na verdade, a lenda de Oliver da maçonaria descreveu Sete como alguém que se associava apenas com as pessoas mais virtuosas de sua época, que eram celebradas como os filhos da luz. 31. De acordo com a lenda de Anderson, Caim levou ao conhecimento sagrado, praticando as disciplinas com um vigor incomum. 32. A partir desse conhecimento, e particularmente da 5ª ciência, geometria ou alvenaria, Caim construiu uma cidade chamada Enoque, após seu filho primogênito. 33. E, claro, Caim 65 outras cidades depois de Enoque. A lenda de Anderson também registrou que o emprego da alvenaria foi praticado vigorosamente até o dilúvio, observando que muitas obras curiosas foram construídas, provavelmente aludindo a projetos como as grandes pirâmides.
A introdução de pesos, medidas e limites para a terra por Caim, observada por Jósefo, adicionalmente testifica a Caim aplicando a quinta ciência. Todas as coisas foram medidas nesta disciplina. Mesmo que Caim e seus descendentes fossem corruptos até o âmago, nenhuma evidência até agora foi apresentada para sugerir que os cainitas usaram as 7 ciências sagradas para o mal. Devemos recorrer ao Oliver Legend para encontrar tais alegações. Nessa lenda, Caim e todos os seus descendentes foram acusados de perverter as 7 ciências sagradas. 34. 2 dos descendentes de Caim foram apontados como particularmente corruptos na aplicação das ciências sagradas: Enoque e Lameque. Enoque e o dilúvio são componentes elementares das origens e das formas mais antigas da maçonaria. 35. E sua Irmandade da Cobra. Na lenda de Anderson, Enoch era considerado um especialista em ciência, geometria e alvenaria. Enoque foi creditado com a invenção de símbolos sagrados e hieróglifos. Hieróglifo é traduzido pela arte como esculturas sagradas. Enoque inventou os hieróglifos como um meio de preservar e transmitir as verdades sagradas de uma maneira mais segura, precisa e eficiente do que a forma verbal que era empregada antes. O escritor judeu Bar Hebraeus acredita a Enoch a invenção da escrita e dos livros e de ensinar aos homens a arte de construir cidades, alvenaria. 36. Escritores orientalistas observam que Enoque recebeu um conhecimento repleto de segredos das ciências mais misteriosas, enquanto os babilônios observou que Enoque era um especialista em estrelas, que também inventou a astrologia. 37. O livro de Enoques descreve Enoque sendo instruído nas 7 ciências por um povo conhecido como observadores. 38. Um grupo sombrio que discutiremos mais tarde. Enoques descobriu o zodíaco e foi o primeiro a iniciar a adoração por meio de ritos religiosos. 39. Os essênios valorizaram particularmente o livro dos Jubileus, que registrou Enoque como uma figura misteriosa familiarizada com o conhecimento esotérico e científico. Eles acreditavam que Enoque foi o primeiro entre os homens a aprender a escrever e que ele escreveu em um livro os sinais do céu, atribuindo-os ao número de meses em um ano solar. 40. Mais uma vez, a lenda de Anderson atribuiu a Enoque como aquele que ensinou os mistérios sagrados em ritos e cerimônias religiosas. Ele designou festivais e sacrifícios ao sol nos períodos em que o sol entrava em cada um dos signos zodiacais. Enoque também foi associado ao sol e sua adoração a ele. Enoque foi considerado um adorador de ídolos. 41. Já aprendemos sobre a natureza corrupta e vil de Caim e sua posteridade, mas agora aprendemos como parte dessa natureza vil se manifestou. Enoque, primeiro filho de Caim, abraçou as 7 ciências sagradas e perverteu seu conhecimento com o mal. O sagrado conhecimento do universo estava nas mãos daqueles que odeiam a Deus. Lembre-se de que Caim não concordou com sua punição e tornou seu objetivo pessoal aumentar o máximo de maldade que ele pudesse reunir no mundo antediluviano. Agora Enoque, que definitivamente era filho de seu pai, começou a perverter o conhecimento sagrado, escravizando para aumentar a maldade e o misticismo. Esse sequestro do conhecimento sagrado e a segregação desse conhecimento poderoso em irmandades da cobra exclusivas e secretas, por Enoque, e provavelmente Caim, foi o renascimento da conspiração de Gênesis 6. 42. Considere a lista de sacramentos sinistros que Enoque introduziu. A partir de astronomia, ele criou a astrologia e a adoração do Sol. Enoque e seus homólogos e descendentes tornaram-se idólatras, adorando outros deuses em vez do verdadeiro Deus do universo.
Enoch implementou rituais, cerimônias e ritos pagãos com essa religião nova e repulsiva. O conhecimento só poderia, então, ser repassado aos iniciados, os guardiões selecionados do conhecimento, que então estava envolto em mistérios e segredos. É por isso que ele foi chamado de Enoque, pois a tradução hebraica significa iniciado ou consagrado. 43. Lameque foi outro descendente de Caim que alcançou notoriedade com respeito à perversão das ciências e o renascimento da conspiração de Gênesis 6. Aprendemos com a lenda de Oliver que a nefasta aplicação das ciências diminuiu algum tempo depois de Enoque, mas foi mais uma vez renovada sob Lameque e seus filhos. Os filhos de Lameque não apenas mantiveram essas práticas pervertidas, mas também as cultivaram. Pode-se então deduzir que os 3 filhos e uma filha de Lameque listados no Gênesis teriam sido a progenie-chave para contaminar ainda mais as 7 ciências sagradas e todo o mundo antediluviano. 44. Lameque nos leva de volta à 6ª geração, onde os descendentes de Caim eram tão corruptos, tão violentos e tão anti-Deus que se tornaram suscetíveis a outra influência externa nefasta. Lameque, a progenie de Lameque, e provavelmente outros cainitas usaram suas filhas dos homens para violar as regras divinas da criação. Uma força externa se associou aos descendentes de Caim, violando completamente o que restava de sua inocência, de modo a deixar sua natureza original irreconhecível. Numerosas lendas bíblicas registram as filhas de Caim se unindo aos filhos de Deus para produzir gigantes. 45. Na obra Etíope Quebra Negast, as filhas de Caim foi substituída pela frase filhas dos homens 46 que foi empregado na Bíblia. Na verdade, acreditava-se que as irrisórias filhas de Caim, de acordo com André Collins, foram facilmente levadas à devassidão desenfreada que levou a uniões profanas com os filhos de Deus. 47. Agora, essas inexplicáveis filhas dos homens, lideradas pelos cainitas, que curiosamente aumentaram em grande número na Terra, parecem referir-se a outra raça nômade de humanos criada no dia 6 com quem Caim se casou, aqueles que foram abençoados obscuramente para ser fecundo e se multiplicar na Terra. 48. Esses humanos inexplicáveis não eram os setitas, domesticados e agrários. Agora é hora de examinar os dissonantes filhos de Deus antediluvianos.